fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Bom dia pessoal. Nós vamos falar sobre a sensualidade, algo que tem dominado o mundo, né? Tem dominado, oprimido, tem inculcado na cabeça das pessoas uma liberdade que realmente Deus criou essa liberdade lá no Jardim do Éden. Deus criou essa liberdade, um desejo imenso, a formação da mulher, né, para ser atraída pelos olhos do homem, o marido dela. E o homem também nele, o desejo na mulher, a sensualidade para o homem, quem? O marido dela. Então nada mais do que a palavra de Deus para dizer o que Deus diz a esse respeito, como que Deus condena e o que vai acontecer com as pessoas que vivem na prática disso, que estão vivendo igual essas cantoras, pessoas, artistas, estão vivendo, ator, atriz, dominado por aquilo, beijo, sensualidade, fotos, isso, roupas, vestimenta, para você saber que existe um principado atrás dessa sensualidade, para fazer com que a moda, existe um demônio atrás de negócio de moda, tá? Para deixar a mulher vivendo nos decotes, chamar a atenção dela, e Jesus condenou isso, né? E nós vamos ler passagens da Bíblia onde mostra onde que Jesus condenou isso. Por que Jesus condenou e as pessoas que tais coisas praticam? Então, sensualidade, amor aos prazeres, né? É lascívia, conduta vergonhosa como imoralidade e sexual, libertinagem, luxúria, quer dizer, o desejo de viver ali, orgias, né? Tudo que faz a pessoa quando vai sair de casa, ela o quê? Ela já olha o estado dela, se ela, né? Se os decotes vê aqui, mostrar os seios, mostrar as partes, short, calças, peças íntimas, que tem o intuito de chamar a atenção, atrair, ser dominado, shorts, tudo isso, mini saia, todos os tipos de vestimenta com o objetivo de atrair, com o objetivo de chamar para si atenção para o desejo do corpo dela. Então atrás disso existe só espíritos imundos, demônios que fazem dessa forma, para que mediante assim esse mesmo mal conduza ela, tenha acesso à vida dela, e onde vem toda destruição a todo nível, todo tipo de destruição que ele vai entrando, dominando, destruindo financeiramente, dando síndrome do pânico, depressão. As pessoas que vivem disso daí, esses mesmo demônio, levam a perder tudo, a perder todas as coisas, perde a saúde, e o final da história, partir desse mundo, ainda estando nesse mundo, ela tem chance de se arrepender e se voltar para Deus. E esse espírito imundo vai estar esperando todas essas mulheres que vivem nesses funk, que vivem nisso daí, vivem nessas festas, vivem saindo de casa, dentro da igreja, né? Pessoas que estão se perdendo para tudo isso, né? Então eu vou ler aqui, ó, torpeza, demonstra baixeza, demonstra indecência, obscenidade, qualidade do que é nojento e repugnante. Então em Timóteo 2 está escrito lá: as mulheres se trajem decentemente, se ataviem com modéstia e bom senso. Timóteo 2:9, né?
porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui está escrito aqui: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estais em vós, ou qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, e agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. 1 Coríntios 19, 20. Nós vamos ler aqui, ó. Presta atenção, é a Bíblia que eu vou passando para você entender, né? Vamos ler no livro de... Aqui, ó. Vamos ler no livro primeiro aqui, de Mateus. Mateus, aqui, ó. No livro de Mateus, ouviste, Mateus 5, 27. Você tem que acompanhar a palavra de Deus, porque aí você sabe. Ou você vai decidir a sua vida, mas você tem que ouvir. Se a palavra de Deus disse, mas você quer continuar na sua sensualidade, nesse mundo, nessa mente depravada, nessa mente mundana, então você está perdido, está condenado, porque eu vou te mostrar pela palavra de Deus tudo que tem aí vai estar exposto diante de você. Então dá uma chance para você mesmo e continua acessando. Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Seria que a pessoa, corpo a corpo. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, pois convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então ele está alertando sobre a sensualidade. A pessoa veste ali aquele corpo, veste aquela roupa de academia lá. Se ela vai para a academia, então mesmo se ela for colocar uma roupa daquela de cotton, aquela lá, ela põe uma camisa que cubra todo os quadris dela, tem uma roupa ali, não uma coisa colada, né, que chame a atenção, o corpo dela seja exposto ali para ser dominado, como você vê as mulheres de academia mostrando lá, sem ali, e as peças de cotton mostrando toda a sensualidade dela, que é para deturpar a mente do homem. Então ela é um instrumento do diabo, ela passa a ser um instrumento para deturpar. Então ela atrai para ela os estrupadores, atrai ela pessoas que só vão querer estar com ela por causa da vida sexual dela, é atraído. Então ela instiga para causar o quê? O domínio daquela pessoa com ela, para só a vida sexual. Então ela é atraída, uma pessoa que deixa ser atraída por isso, então a pessoa casa por ela por causa daquilo outro. A partir do momento que ela tiver a começar um defeito aquilo outro, então a pessoa vai embora. Se ele casa com a pessoa, ou ela casa por causa daquela atração de sensualidade, futuramente ela não vai ficar com você, ela vai procurar sempre manter aquela regra dela querer aquela sensualidade, querer aquele corpo, querer aquela condição só daquela forma. A partir do momento que você acontecer algum problema com você, tanto o homem como a mulher, ela vai continuar aquela meta dela, ela vai abandonar, o amor não dá certo, aquilo outro. Pode ver que tem artista aí que casou 5, 6, 7 vezes, 2 vezes. Você vê que tem artista aí que casou meses, teve meses, dias, até semanas, né? No noite, o final, a núpcia, já no outro dia já era. Então Jesus condenou a respeito disso aqui, ele fala assim, antes que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Nós vamos ler aqui, ó, no livro de Romanos. Isso aqui é pesado demais, o que Deus fala a respeito dessas coisas, que geram a sensualidade, dominou o mundo, gerou os homossexuais, gerou as lésbicas, né? Gerou tudo isso daí. Então está escrito aqui em Romanos 1, a partir do 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Deus criou o homem, criou a mulher com perfeição, com a beleza. Deus criou o mais perfeito, olhou para o homem desejar a mulher, desejar mesmo, mas dentro da condição dele, dentro da ordem e decência dele, dentro que ele não fosse abandonar. Deus dá o melhor, Ele faz o melhor, Ele dá o melhor. Deus não é Deus que fazer pouca coisa, Ele faz o melhor. Fez o melhor da mulher para o homem, fez o melhor do homem para a mulher, sentimento, desejo, condições, o corpo, os detalhes do corpo da mulher, do homem junto, tudo que causa o impacto do prazer, do desejo, do gostar, de se alegrar, de sentimento um para com o outro, dominado. Tanto que o homem trocou aquilo. A intenção de Deus é que ele adorasse mais ainda por cada item, pelo água, pelo céu, pela mulher, por isso, pelo beijo, por aquilo outro, pela intimidade, por tudo. Deus, o homem e a mulher adorassem, não caísse na ideia de querer ser maior do que Deus, maior. Eles aceitaram o desejo de ser maior do que Deus, dominar sobre Deus, tomar tudo de Deus. Eles aceitaram essa ideia, e hoje o mundo é assim. Então o mundo foi entregue à sensualidade, a ser dominado por causa do pecado. Por isso que o homem está dominado na sua mente pelo diabo, por Satanás. Então aquilo de mais poderoso que Deus, a atração, a fazer a mulher ser atraída pelo homem, o homem ser atraído pela mulher, pelo corpo, por tudo que Deus criou, hoje é usado para perversão, orgia, devassidão, pornografia, destruição, usar tudo aquilo de mais belo, mais lindo, mais forte, mais desejoso, prazeroso, como algo que vende, a prostituição, deturpação. Então você vai ver aqui, ó, porquanto que Deus se pode conhecer e manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas foram criados. Tais homens são por isso indesculpáveis. Quer dizer, Deus deu a escolha para ser ordem, decência, homem e mulher, a vida dele. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificado como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície. Quer dizer, triste, lamentável, tudo de maravilhoso. Deus então deixou eles. Façam, vamos ver o que vocês fazem, pelo seu livre-arbítrio, porque Deus não criou robô. Entregou tais homens à imundície pelas concupiscências de seus próprios coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Presta atenção, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Ele falou, deixa eu ver o que eles vão deixar ser usado pelo diabo, esse espírito, vocês vão dar ouvido a esses demônios. Então vamos ver se o Deus ou os demônios, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, né? Com outras mulheres, o homem fazendo outro tipo de sexo, outro tipo de atitude, né? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Está vendo? A sensualidade que era para a mulher, o diabo perverteu na mente do homem, para cometendo torpeza, homens com homem, e
concebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Quer dizer, ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai conhecer o sofrimento ainda aqui, mas tem chance de se converter, mas o merecido, o sofrimento pior é eternamente, segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo de enxofre, lá em Apocalipse 21, você vai ver. Entregues os gentios, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável. Tá vendo? Se ele falou, então é o que está falado. Se você quiser ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus, você fica. Se não quiser, você vai seguir o seu caminho. Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, a maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, morte fisicamente, que vai acontecer, que isso é o mínimo, mas a grande morte, a segunda morte, que ele diz, os tais passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fase, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a situação das pessoas vivendo. E se você está ouvindo, esta é a palavra de Deus. Então, aqui, ó, em Gálatas, diz aqui, ó, ora, as obras da carne condenada por Deus são conhecidas: prostituição, tá vendo? Impureza, que é a sensualidade, lascívia, que é o desejo lascívio, né? Dominar, se vestir, andar. Não adianta também colocar uma roupa e interiormente está a sensualidade da pessoa. A pessoa esconde ali coisas obscuras, desejo, tem um marido e imagina outros homens, outros artistas. O homem é a mesma coisa, está com a mulher, mas vê a base da prostituição ali, da pornografia, da sensualidade, viu a outra mulher, vive com a mulher dele, mas pensando na outra mulher. Isso é dominado, se deixa ser dominado por isso. Eu tenho luta constantemente, a mulher tem, cada um tem que ter. Tem essa luta e você se livrar da tentação, você tem que orar constantemente eu tenho que estar brigando, constantemente, brigo aqui agora, brigo daqui a pouco, tem que estar ali, né? E você tem que estar todo dia se humilhando aos pés de Jesus para se livrar desse mal. Então diz: lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, discórdia, dissensão, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Deu para entender? Olha a caminhada. Então aqui nós estamos lendo a palavra de Deus, o que Deus mostra a esse respeito. Então aqui, ó, em 1 Pedro, ora, tendo Cristo, 1 Pedro 4, a partir do 1, você tem que acompanhar na sua Bíblia. Então isso que eu estou falando para você, da palavra de Deus, não estou falando nem eu muito, mas é daqui da palavra de Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também a vós mesmo, no mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Está vendo que você tem que entender? Com as paixões do homem, mas segundo a vontade de Deus, né? Segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracheria, quer dizer, desejos mundanos, desejo. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa disso. O dilúvio veio sobre a terra por causa da sensualidade, porque os desejos, né, e desenfreados, desejos imorais, veio de o homem ter a própria mulher
e o homem ter ter sua própria mulher e a mulher ter seu próprio marido, né? Os dois viverem ali. Então Deus deixou para se entregar um para o outro e viver, desejar a mulher dele, desejar tudo, as partes, tudo que tem, e desejar ela. E a mulher vice-versa, viver um para o outro assim, mas não passar para o lado externo, não passar para o lado de fora, não passar para o outro lado da situação. Não, é passar para só dentro da sua casa, o desejo um para com o outro. E orgias, bebedice e detestáveis idolatrias. Você tem que ler lá 1 Pedro 4, a partir do versículo 1. Por isso, defamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então, vou ler aqui no livro de Oséias, mais uma passagem que Deus fala assim. Por isso, como em Oséias 4, 8, a partir do 8, alimentam-se do pecado o meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Quer dizer, Salomão foi dominado pela sensualidade e entregou a vida para a idolatria, entregou tudo ali para o mundo errado, a condenação. Sansão, pela sensualidade de outras mulheres de outros povos, se entregou, né? Davi, por causa da sensualidade de Betseba lá, ele deixou ser dominado ali, adulterou, e o mal foi ao extremo que ele mandou matar o marido e a guarnição toda, por causa da sensualidade que ele deixou se levar e cometeu o adultério, primeiro mentalmente, nos olhos, interiormente, e depois, assim consequentemente, foi o dilúvio na terra, como eu disse, e Sodoma e Gomorra destruído por causa disso. Moisés, quando subiu no alto para buscar as tábuas dos mandamentos de Deus, quando lá no alto ainda Deus já falou assim: meu povo se corrompeu, saíram para se prostituir após os ídolos e depois se corromperem mutuamente. Todo o povo deixou-se dominar. Quando a sensualidade vem, ela domina de tal maneira que a mente ficou corrompida, que todos aqueles homens não teve chance de ser restaurado, que eles tiveram que ser mortos por causa do Espírito. Dominou de tal maneira a mente deles, e domina hoje a mente das mulheres. Você vê atrás dos artistas centenas de mulheres, você vê atrás de programa uma multidão de mulheres com a sensualidade, filme, dominando com a sensualidade, todo tipo de gesto, todo tipo de vestimenta, todo tipo de dança, todo tipo de situação. Uma mãe já ensina desde já a criança a se vestir, usar mini saia, short, dançar, fazer o que for. Então o caminho da sensualidade é a morte da pessoa. Uma vez dominado, você vê que estão nos pancadão, estão em todas as coisas. Você vê que os pancadão que chamam é a sensualidade da mulher, as músicas, todas elas, para causar a deturpação, o homem ser dominado, e enquanto está dominado vai sendo passando o tempo. Vai passando o tempo, quando ele se viu de um jeito ou de outro, ele se pego surpreendido pela morte e acordado no inferno, dominado por aquele espírito imundo que levou ele à sensualidade. E comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixarão de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Meu povo consulta um pedaço de madeira, e até aqui, o espírito de prostituição enganou, e eles, se prostituindo, abandonaram a Deus. Aqui, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Viu? Sensualidade já se domina, quando é dominada por esse demônio da sensualidade. Já o outro espírito imundo, que é
do vinho, da bebida, já domina a pessoa, e o mosto, quer dizer, o prazer ali, o regozijo de estar vivendo aquela falsa alegria, aquele engano que ela está vivendo ali, de riqueza, disso, de bem-estar, de ter tudo ali, aquele momento, que tudo que ela está precisando ali, que é ser atraído pela sensualidade, que ela se entregou, tanto o homem para com o homem, mulher para com mulher, e ainda se for homem para com mulher e mulher para com homem, é a mesma coisa. Então, porque é dominado a situação, o jeito legal que Deus criou e o jeito somado ao mundo errado, pervertido, que Deus condena. Então você acabou de observar tudo isso daí, a sensualidade só vai te destruir. Se você é dominado por isso, você está diante do espelho e se deixa dominar por isso daí, você se prepara para isso. Quem está te preparando é o espírito imundo. Se você começa a colocar suas roupas, começa a ver, começa a colocar decote, suas roupas são tudo compradas, coladas, para dominar, seja o homem, para expor o corpo, para dominar com o corpo, é a sensualidade, para atrair, para dominar. Tem homem que é 2, 3, 4, 5 mulheres, 10, sai com várias. O espírito da sensualidade está dominando sobre sua vida, e o seu final é desastroso. O seu final é de morte enquanto aqui, sofrimento e vida eterna. Então, eu estou falando isso para você sair disso. Então eu vou orar junto com você, você que quer sair disso, você mulher, você homem, que entendeu e ouviu. Então, ó Deus, em nome de Jesus, esse homem, essa mulher, meu Pai, pela sua palavra que está aqui, ó, meu Deus, cada condenação, cada alerta, cada sabedoria, meu Deus, vai de encontro agora. Peleja contra esse mal, peleja contra essas trevas, peleja contra essa maldição. São a sua palavra, meu Deus. Começa a entrar em ação o direito que o Senhor dá aos seus anjos, teus exércitos. O Senhor manda tudo em favor dessa pessoa que odeia essa sensualidade. Ela entendeu isso. Então peleja contra esse mal, sai agora, pelo poder em nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra que está escrito aqui. Eu te repreendo desse corpo, dessa pessoa, desse entendimento. Ela determina agora que não aceita mais você que estava do lado do espelho dela, você que fazia ela ser dominada por essas cantoras, por esses cantores, por essas pessoas, por esses modelos, por esses artistas. Você dominava, ela tomava por exemplo cada uma delas, mas ela entendeu que ela é templo do Espírito Santo, e você sai do coração, você sai do entendimento. Você dominava ela para a academia, você dominava ela para os caminhos, você dominava para andar na rua, chamar atenção, dança, música. Você, espírito mundo, que dominava com música, eu te repreendo, eu te ordeno em nome de Jesus, junto com ela, sai daí, sai agora, sai do pensamento, sai do coração, sai da visão, sai da imaginação. Eu te repreendo, sai do corpo dela, sai agora. Você que dominava na mente, você que dominava nos olhos, você que dominava com as palavras do ouvido dela, você que conduzia, você que fazia ela se vestir, você, espírito imundo, que falava o jeito que ela tinha que se vestir, porque você queria chamar atenção, você queria atrair, você queria causar o estrupo. Você que está falando que a prostituição é o meio de ganhar dinheiro, que é uma profissão, seja arrancado. Você que enganava ela, vendia o corpo, ela não vai, você colocava esse desejo, dominava nos bailes, dominava em sair com várias pessoas, com vários homens, com várias mulheres. Eu te repreendo, o espírito imundo que domina sobre a mente, quer perverter a vontade, a beleza, a grandeza que Deus colocou do homem e a mulher. Sai agora, espírito da sensualidade, sai, espírito da prostituição, sai, espírito da condenação eterna. Você ia condenar, porque você sai pelo poder de Deus. Eu te ordeno, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, sai agora, você é arrancado, sai agora, em nome de Jesus. Meu Pai, que a beleza, meu Pai, da pureza, da santidade, de passar e andar contigo, meu Senhor, que ela pode viver casando-se, meu Pai, com uma pessoa. Abençoa o casamento dela, abençoa a mente dela, perdoa essa traição, perdoa esse adultério, perdoa esse caminho que ela deixava, ela se deixou
ser levado por essas artistas, se deixou ser levado por isso, mas ela se humilha e pede perdão para o Senhor. Então venha, meu Pai, então o refrigério dentro dela, entra dentro dela e faça ela uma nova mulher, um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura, uma pessoa salva, uma pessoa, meu Pai, liberta desse mundo, qual ela vai pelejar, meu Deus, até o dia da tua vinda. Abençoa com tua palavra constantemente, em nome de Jesus Cristo.